Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então vamos ler mais uma vez só o comecinho. Leia comigo, diz assim: ora, a fé é o firme, o quê? Fundamento. Então olha aqui para mim, grava isso. Nós lemos aqui que diz que a fé é o firme fundamento. Muitas pessoas pensam que a fé é só o momento em que elas oram e são curadas, ou oram e são libertas, ou pede oração para o pastor ora e recebe uma bênção. Isso é fé também, claro que isso é fé. Quem já orou aqui na igreja, você orou na hora do culto e foi abençoado, atendido, faz assim, isso é fé. Quem já pediu também oração para o pastor e Deus atendeu a oração, faz assim, então isso também é fé. Mas a fé tem os seus atributos, e não é só o momento em que eu oro para receber uma bênção, o momento que eu peço oração. A fé não é um momento só. O principal atributo da fé é o que nós acabamos de ler aqui. E o que nós lemos? Que a fé é o firme fundamento. Então o principal da fé não é só um momento que eu recebo uma bênção. A fé que agrada a Deus, a fé que nós temos que ter, é essa fé de ser firme até o fim. Porque firme fundamento é eu começar algo, eu acreditar em algo e carregar essa fé até quando? Até o fim. Ou seja, não mudo. Essa fé que a Bíblia está falando, firme fundamento, tem uma tradução que diz convicção. Então nós precisamos ter essa fé, que eu tenho uma convicção e eu carrego ela por toda a minha vida. Veja que a gente está dando exemplo aqui. Por exemplo, o Abraão. Você já ouviu falar de Abraão? Você já ouviu falar de algum milagre que Abraão fez? Alguém já ouviu? Eu nunca ouvi. Então podemos afirmar que Abraão nunca fez nenhum milagre. Não tem na Bíblia que Abraão orou e alguém ficou curado, alguém ficou liberto, ou que ele fez maravilhas. Você veja que mesmo Abraão não fazendo nenhum milagre, mas Abraão foi chamado o quê? Pai do quê? Da fé. Por quê? Porque Abraão tinha essa fé de firme fundamento, ou seja, acreditar numa promessa de Deus e carregar ela até o fim, não mudar, não desistir daquilo que você acredita. E muitas pessoas, irmãos, nos dias de hoje, não têm tido essa fé. Por quê? Porque as pessoas estão desistindo. As pessoas estão abandonando a sua fé. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira. E o que ele disse agora? Guardei a fé. Uma pessoa pode ser abençoado muitas vezes. Uma pessoa pode contar muitos testemunhos na igreja, pode ter tido muitas experiências com Deus, mas se ela não guarda a convicção dela, a fé, até o fim, de nada adianta. Por isso que Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro? Ou seja, você conquistar tudo nessa vida. Você teve fé para conquistar prosperidade, que não é errado. Você teve fé para conquistar saúde, que não é errado. Você teve fé para conquistar muitas bênçãos. Mas se no final da vida você desistir, você abandonar a sua fé, ou seja, você não adiantou nada tudo que você conquistou. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse: o que vencer e guardar as minhas obras até quando? Até o fim. Então o mais importante da nossa fé não são as conquistas, o mais importante da nossa fé é permanecer. Eu estou há 25 anos com Jesus. Tem pessoas que têm mais tempo do que eu. Você deve ter bastante tempo também. E eu estou 25 anos com Jesus.
E há 25 anos que eu tenho a mesma fé. Desde o início, quando eu comecei. A minha convicção, desde 1995, 95 para cá são 25 anos, que eu comecei, é a mesma que eu carrego até hoje. Eu não mudei. Ninguém fez minha cabeça. E olha que eu já sofri perseguições em todos os lugares. Eu já sofri perseguições em trabalhos. Eu já perdi emprego por defender a minha fé. Eu já perdi trabalho, não que eu queria sair, porque eu precisava trabalhar, mas porque eu não negava a minha fé. E as pessoas não gostavam e elas mandavam embora, né? Não todos, eu estou dizendo, mas só para que você entenda. Então eu sempre defendi a minha fé, sempre guardei a minha fé. E nós estamos vivendo uma época que as pessoas dizem que têm fé, mas tem fé só para conquistar, não tem fé para permanecer. Quantas pessoas que um dia já estiveram na igreja, não estou falando só nossa, em várias, e um dia foi tudo maravilhas. Eu nunca vou sair da igreja, Senhor, isso é tudo para mim. Deus, eu amo essa igreja, eu amo a minha igreja. Mas um dia saiu. Talvez estão longe, desorientados. Porque quando uma pessoa às vezes sai e vai até para outro lugar, desde que seja a direção de Deus está bem, graças a Deus. Nós não estamos em competição de igreja, a gente quer que todo mundo esteja bem. Mas nem todo mundo que sai da igreja e fala para você assim, olha, eu estou indo em outro lugar, nem todo mundo está mesmo indo firme como deveria. Aquilo é só uma maneira da pessoa se livrar da sua pergunta. Então a pessoa, quando ela está nessa situação, quer dizer, ela não está com essa fé que tem que ser firme. Firme fundamento, quer dizer, eu sou firme naquilo que eu acredito. Não vou mudar, ninguém vai fazer minha cabeça. E tem muitas pessoas que dançam conforme a música, conforme o tempo. Começa bem, depois começa a esfriar, depois começa a deixar com que as pessoas venham e fazem em sua cabeça. Começa a falar coisas e a pessoa começa a dar ouvido. A pessoa fala amém aqui, mas aí começa a dar ouvido a um colega de trabalho, um vizinho, até um parente, que começa a falar, olha, mas não é bem assim, seu pastor está enganado, ou não é desse jeito, e a pessoa, ela vai mudando. O próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, ele disse para os Gálatas, para a igreja, aquela igreja, quem vos fascinou? Porque vocês começaram no espírito, agora estão na carne. E tem muita gente que um dia começou no espírito, mas agora está entrando na carne, está abandonando a sua fé. Então não adianta toda a conquista do passado se eu jogar fora a minha fé. O vencedor é aquele que vai até o fim. A verdadeira fé e o principal da fé, o principal atributo da fé é este, o firme fundamento. Ou seja, eu defendo, não brigar, mas eu defendo a minha convicção até o fim. Ninguém vai fazer a minha cabeça. Pode falar mal da igreja, pode falar mal do ministério, pode falar mal do pastor, pode falar mal, não vai me mudar, porque eu sou firme. Quem está entendendo faz assim, ó. Mas tem muita gente que não é firme. É como o exemplo que eu dei aqui uns dias atrás. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a mesma multidão que gritava Hosana, estenderam ramos para ele. Essa mesma multidão que gritou Hosana quando ele chegou, foi a mesma multidão que depois lá na frente gritou o quê? Crucifica-o. Como é que eles mudaram tão rápido assim? Por que eles fizeram isso? Porque eram pessoas que não tinham firme fundamento. Porque aqueles que tinham firme fundamento, uma fé firmada na rocha, na palavra, e clamaram Hosana, não mudaram de ideia quando Jesus foi preso e foi crucificado. Eles tinham uma firme convicção, firme fundamento. Mas muitos não tinham, por isso gritaram Hosana e depois crucifica. Mas isso se repete nos dias de hoje. Quantas pessoas que um dia já falaram, puxa, esse pastor é uma bênção,
Eu gosto tanto desse pastor, não estou falando de mim, estou falando de qualquer outro pastor. Esse pastor é uma bênção. No começo é assim: pastor, eu gosto do pastor, nossa, como eu gosto dele, ele é uma bênção. O tempo vai passando, depois o discurso muda. Ô pastor chato, vai embora logo. Como é que muda? Porque não tem o firme fundamento. Quem é firme naquilo que acredita, começa e vai até o fim.